Tá começando o podcast Autoaventura, programa 02. Papo informal, que também informa. Gostou? Se você gostou, já deixa seu comentário aí obviamente, na área de comentários. Tudo bem, Carlão? Estamos no segundo programa, hein? Chegamos lá. Carlos Alberto Pinheiro, Baobá Serviços Automotivos. E hoje, a gente não conseguiu no primeiro programa, mas dessa vez ele veio. E ele estará sempre com a gente. Everton Toledo, tudo bem? Boa noite. É prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim. A hora que passar, a pessoa vai assistir, né? Obrigado por estar aqui no segundo, não deu pra vir no primeiro, mas estamos aqui. E estará, sempre. Sempre, se Deus quiser. Beleza. Tenho aqui também, hoje, o programa... Eu não vou dizer que o programa é especial, porque todo programa será especial, né? Todos os programas são especiais. Mas eu tenho o Gabriel Portela, que está representando uma figura que eu já tô tentando trazer há um tempo, tentando colocar na revista. Ele agora assumiu a gerência da... Doim Motors. Doim Motors. Beijo, um abraço pro Cris, gente pra boníssima, Mônica. Boníssima também. Cris, a gente boníssima. Tudo bem? Tudo bem. Vim aqui para Santos, né? Tô com vocês aqui da Autoaventura, o Paulo, o Carlos, o Everton, me prestigiar aqui o projeto de vocês e contribuir um pouco. Você assumiu a gerência agora e já passa na internet, já vai pra internet, é isso? Tô 15 dias. Nem cheiro de maresia o menino tem. Tomou o quê, cara? Caiçara de 15 dias. Você era só um turista na Baixada, não? E bem pouco aqui no litoral sul, viu? Era mais litoral norte. Santos, acho que é a segunda, terceira vez. Tá vendo? Maresias, aquela coisa. Tá morando... Já se localiza por canal? Já, canal 1, Você tá no canal 1? Canal 1. Beleza. Olha só, nós vamos falar de muita coisa aqui hoje, viu? Vai ter muito assunto pra gente falar. Deixa eu já colocar no ar o nosso... Aliás, nós temos já muita gente, muitos parceiros já trabalhando conosco, né? Junto com a gente. Mas deixa eu já colocar o convidado, porque... Tem convidado? Claro. É famoso? É bastante. Pô, Tem que ser, né? Futebol, automobilismo, carros em geral, jornalismo... Vou dar uma dica. Come tremoço? Bastante. na arquibancada do Canindé. Não é em qualquer lugar. Você não trouxe um termocinho virtual pra dar pra ele? Não, porque a Briosa não tá jogando. Mas a Lusa do Canindé, time para o qual ele torce, esse tá mais do que presente. É verdade que você come tremoços na arquibancada mesmo, né, Flávio Gomes? Tudo bem? Prazer falar contigo. Tudo bem, gente? Um abraço a todos vocês. Pois é, mas você sabe que Tremoço é uma instituição do Canindé, né? É uma espécie de um grão de bico. Eu não sei direito escrever isso, para quem nunca comeu, eu não vou conseguir explicar. Mas já tem algum tempo que não se vendem mais tremoços no Canindé, na arquibancada. Mas essa é uma reivindicação... eu vai saber por quê. Essas histórias todas, vigilância sanitária, o pacote que tem que ser embalado a vácuo, essas frescuras todas, eu não sei exatamente por quê, mas quando eu for presidente do mundo, não da portuguesa, que a portuguesa é pouco para mim, eu vou instituir a obrigatoriedade dos tremoços no Canindé de novo. O Flávio, daqui a pouco eu vou falar de livro, mas eu quero só que uma coisa... A pergunta é direta e agora eu quero a mesa debatendo. Quantos Lada você tem na sua garagem? Meu Deus. Quantos Ladas eu tenho na minha garagem? Vamos lá, vamos fazer a conta. Eu tenho 2 Laicas, um branco e um azul. Eu tenho 2 peruas, Laika, né? A Stick, né? Station, uma branca e uma vermelha. Eu tenho um Niva, tenho um Samara e tenho um Lada de corrida. Eu tenho 7 Ladas. Uma concessionária. Você podia gravar na garagem, né? Com a gente. Pois é. Acabei de vir de lá, rapaz. Eu não podia não. Se estivéssemos gravando umas 2 horas mais cedo, eu estaria lá. O Laika e o Samara faz tempo que eu não vejo. Raridade. O Laika é o mais comum. O Laika é o aqui na nossa região não é comum ver. Aí tudo derrete, né? Por causa da maresia. Não tem carro que sobreviva, né? Mas o Samara, sim. O Samara é bem raro. O Laika ainda a gente tem ainda um ou outro, a gente vê rodando por aí. Na Baixada realmente é raro, né, Carlão? A gente vê alguns Nivas, que é o 4x4, que o pessoal faz trilha e tal. Sim. Agora, o restante é difícil ver. Sim. Quando lançou, aí vamos lá, sei lá, 20, 25 anos atrás, aí tinha bastante aqui.
Agora... Foi o primeiro carro importado, né? Isso, Eu ia falar justamente isso, foi. O Fernando Collor abriu os liberou, portos, né? isso. Depois de chamar todos os carros brasileiros de carroça. O primeiro que veio foi o Lada, para você ver meio carrão, né? O prestígio no Brasil não estava tão alto, mas foi uma negociação muito, muito louca, né? Que envolveu até na época o irmão do Fernando Collor, que era meio que sócio de um empresário panamenho que tinha já importado dezenas de milhares de carros, estavam só esperando no porto. No dia que abriu a importação, embarcou tudo para cá e essas coincidências que são interessantes, né? Mas é demais, né? Porque sempre, o Lada é um carro soviético, né? Os que vieram para o Brasil, eles tinham sido fabricados ainda na antiga União Soviética, né? Num país que já não existe mais. Então, tem toda uma história em volta, em torno... Foi 89? 89 começou a chegar Lada no Brasil? 90. 89 foi a abertura eleição... do Collor, tá certo, não é verdade? Isso, a abertura do Collor. Os primeiros modelos vendidos aqui, os meus mais antigos são 91. É difícil encontrar carro em 1990. Mas de 91 até 95. E aí a Lada foi embora, porque a Lada tinha um preço muito bom. E aí houve uma mudança no regime tributário no Brasil para carros até 1.000 centímetros cúbicos de cilindrada, né? Carros 1.0. E esses carros tiveram seus impostos muito reduzidos. E aí todo mundo passou a fazer carro 1000, né? A Volkswagen com o Gol 1000, o Chevette Júnior, o Mille, né? O Mille, o Escort Hobby. As grandes montadoras acabaram fazendo carros 1000 e aí a Lada começou a perder mercado, porque o valor se equiparava e aí você tinha marcas mais sedimentadas aqui no Brasil, né? Fiat, Ford, Chevrolet, Volkswagen, tudo. E aí a Lada acabou picando a mula e deixou os órfãos do regime soviético aqui. Eu sou um deles, mas não tem problema. Sobraram muitos carros e eles estão, os que sobraram estão aí rodando alegremente. Mas foi fácil achar? Foi fácil você ir montando a tua coleção? Eu tô nesse negócio de carro antigo faz muito tempo, né? Então, o meu primeiro Lada tem o quê? Tem uns 15 anos que está comigo. Ainda se encontra, sabe? Porque a quantidade de carros que vieram para o Brasil não é pequena. A Lada chegou a importar algo em torno de 70 mil carros aqui para o Brasil, colocou no mercado, né? Os carros, muitos vão acabando, é claro, mas quando você fala de 70 mil, se tiver sobrevivido aí uma taxa de 5%, são 3.500 carros, né? Então você acaba encontrando, sabendo procurar, acha. Já pensou aparecer lá para você avaliar, Everton? Aí fica fácil, hein? Posso me abster? Mas você sabe que eu sei que todo mundo fica zoando com Lada. Né? Todo mundo fica zoando com Lada. Não, é zoando, não. Mas é que não acha tem. Que é ruim. Não, e na verdade é que não querem pagar o que vale, né? Não. Se chegar aqui, sucata. Ficaram com uma fama muito ruim, primeiro porque os primeiros que chegaram não foram devidamente tropicalizados. Isso foi uma burrada da Lada, né? A segunda coisa que houve mais dois eventos que explicam essa má fama dos carros Lada aqui no Brasil. Um deles foi o fato de, quando a Lada foi embora, muito rapidamente, houve uma evidente falta de peças no mercado e de assistência, né? Assistência técnica. As concessionárias simplesmente fecharam, mudaram de bandeira, foram fazer outra coisa. E teve um caso específico, vocês que são ligados no mundo automobilístico vão saber muito bem do que eu estou falando. A revista Quatro Rodas, durante muitos anos, fez aqueles testes dos 60 mil quilômetros, né? E que ao final do teste desmontavam o carro, todos os carros, né? Parafuso por parafuso, para fazer uma avaliação. E na história da Quatro Rodas, o único carro que foi reprovado por um teste desse, foi justamente um Samara. Você vai lá e compra o carro. Lindo, o carro é lindo, mas os caras devem ter dado azar, porque tocaram um Samara. Chinelo pra cada pé, eu falo, os caras não acreditam. Acho que depois dessa caiu bastante o preço, por isso que ele comprou. Tem condição de tempra, tem tudo. O Samara ficou... Mas o Samara, apesar de vocês todos aí estarem dando risada, agora vocês vão ficar todos de queixo caído, porque as pessoas muitas vezes falam mal do carro por motivos óbvios, né? Mas o Samara, especificamente, não sei se vocês sabem, o projeto do motor do Samara, todo o trem de força do Samara, foi desenvolvido, vocês sabem por quem?
Diga. Vai, chuta aí. Vocês estão Ah, quatro, faço chutam nem quatro ideia. aí. Eu tô A rindo de Porsche. chute. Foi a Porsche que desenvolveu o trem de força do Samara, que é um carro que tem um motor transversal, a posição de câmbio muito interessante. O desenho do carro, a carroceria foi desenhada pelos estudos de Giugiaro, na Itália. Quer dizer, é o primeiro Lada de tração dianteira, inclusive. Né? É o segundo projeto da Lada mesmo, porque o Laika é um projeto da Fiat, é o Fiat 124, que foi vendido o projeto inteiro para o governo da União Soviética em troca de aço, que a Itália estava precisando importar, foi feita uma triangulação com a Fiat. O Fiat 124 é um carro que saiu de linha em 66 na Itália, e esse projeto do Fiat 124 foi integralmente entregue à União Soviética, ao governo soviético. Inclusive, foi construída uma cidade, né, para que os Ladas fossem fabricados. A cidade que se chama Togliatti, que é um nome italiano na Rússia, né? E que esse nome é uma referência ao principal dirigente do Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, né? Que foi um grande intermediário, foi muito importante, ele era primeiro-ministro da Itália, e foi muito importante nessa negociação entre o governo soviético, o governo italiano e a Fiat no meio. E assim nasceu a indústria automobilística soviética, basicamente. Quer dizer, havia outros carros, outras marcas, mas nada de fabricação em massa. Então, o primeiro Lada, o Laika, é um carro, é um projeto italiano, da Fiat. O Niva é o primeiro projeto, o Jeep, né, que vocês estavam falando agora há pouco. É o primeiro projeto original da Lada, feito na fábrica de Togliatti, e o Samara é o primeiro carro de tração dianteira da marca. Quer dizer, tem história, né? A gente que gosta de carro, muita gente olha para um carro, você vê essa porcaria, essa bomba desse Fiat Tipo, ou desse Marea, ou disso, ou de um Lada, né? E aí você vai olhar da história da indústria automobilística brasileira, mundial. O Laika, esse sedanzinho, quadradinho, que é o carro que criança desenha, é o carro mais vendido, mais produzido na história da indústria automobilística mundial. Poxa, mais do que o Fusca? Mais do que o Fusca. Porque o Laika foi produzido de 1970 até 2012, com a mesma carroceria, com a mesma mecânica, tudo igual, né? E foram mais de 20 milhões de unidades construídas numa outra realidade econômica do planeta e geopolítica também, né? Nós estamos falando de um carro... O que me deixa de queixo caído é essa aula de história que você acabou de dar, viu? Poxa. Não, mas quando ele se Mas refere sabe o que é, gente? Sempre que eu falo de carro, eu gosto muito de... Desculpa, às vezes eu falo demais, se eu estiver interrompendo. Mas Nós eu temos acho que tempo à vontade, fica tranquilo. Carro é mais do que um monte de lata, de cabos, de fio, né, e borracha, né? Há sempre um contexto histórico, econômico, social por trás de todos os carros. Daqui a 200 anos, ou daqui a 50 anos, sei lá, nós vamos olhar para os carros fabricados hoje e vamos olhar para a Tesla, o primeiro carro elétrico do mundo, fabricado em linha de produção. Sim. Enfim, existe um contexto para a existência do Tesla. Daqui a 50 anos nós vamos ter coleções de carro a combustão. Exatamente. Exatamente. De elétrico. Exatamente, isso aí vai. Olha, Até deixa eu só interromper um pouquinho, porque é o seguinte: o Flávio ele tá contando essa história, mas tem outras muitas. Eu só quero dizer o seguinte: Flávio, eu tô indo pro meu 7º livro. Eu gostei desse negócio de escrever livro também, acho que você gostou também. Um deles, que alçou muito, foi a biografia, foi o Fiore Gigliotti, locutor da torcida brasileira, que eu assino com o Mauro Betting. E até a 11 Cultural depois me procurou, falou sobre o livro do centenário da Portuguesa. E eu falei pro pessoal da 11 Cultural: olha, liga pro Flávio Gomes, liga pro Jorge Nicola, liga pro Eduardo Afonso, porque esse pessoal é que conhece e tem paixão pela Portuguesa. Mas esse negócio de livro eu gostei. Inclusive eu tenho um aqui em mãos. Imola, 1994. Esse livro não fala só de Imola 1994, ele fala também. Mas é toda... O duro é o seguinte, né? Ou você escreve livro ou você faz, né? Eu só consegui ler essa parte aqui até agora. Eu tô... Sei lá onde é que eu tô. Você tá na Folha de São Paulo ainda, viu, Flávio? Quando eu tô... Esse livro, na verdade, ele você ainda acaba... tá na Folha de São Paulo. E vai até o fim nela, porque o livro acaba em Imola 1994. Eu sei que muita gente pode achar que esse título é meio caça-clique, né? Para pegar os
os fãs do Ayrton Senna e tudo mais, mas eu não me importo muito com isso. A minha lógica é que levou, a lógica que norteia esse livro é que levou a esse título, porque é um período da minha vida profissional, jornalística, na cobertura de Fórmula 1, que se encerra exatamente com essa cobertura de Imola 94. Foi Imola 94, não acabou em Nürburgring em 95, nem em Suzuka 98. Acabou em Imola 94, esse período da minha carreira, né? E esse livro, ele é um livro sobre cobertura jornalística de Fórmula 1. Né? Não é um manual, não é nada disso, mas são casos histórias que eu vivi durante 18 anos. Não, e numa época em que era mundial de Fórmula... Ou seja, o repórter ia aos locais das corridas, não é? Hoje você vê muita gente fazendo o estúdio. Os repórteres iam aos locais. E detalhe, não tinha euro. O Flávio, eu conversei uma vez com o Alex Ruffo, que você conhece muito bem. É mencionado aí no livro, claro. Exatamente, figura fantástica. Aliás, eu quero trazer o Alex para participar com a gente também, figura fantástica. E o Alex falou o seguinte, ele tinha uma caixa em que ele tinha dólares, francos franceses, liras, escudos, marcos alemães... Pesetas, franco suíço, franco belga, é verdade, libras esterlinas, tudo isso. Menos verdade, cruzeiro, né? Cruzeiro, cruzado, que não valia nada. É igual a maleta de Volta pro Futuro. Tinha uma maleta dessa, com dinheiro de todas as épocas. A gente viajava com um Traveler Check, que é um negócio que nem sei se existe ainda hoje, né? A gente ia no banco, comprava os Traveler Checks em valor de dólar, né? Em valores em dólar, trocava nas casas bancárias no exterior. E além disso, viu, o Paulo, a gente tinha... O Alex é rico, ele tinha caixa com dinheiro. Eu tinha caixa com conexões e adaptadores de eletricidade, de tomada e de telefone. Porque cada país tinha um padrão diferente. Ele comprou lada, pô. Pois é. Imagina. Porque a gente transmitia nosso material pelos computadores ligados na linha telefônica, né? E a gente está falando uma época para o automobilismo do Brasil, uma época áurea. Você tinha Nelson Piquet ganhando o campeonato, o Ayrton Senna começando a ganhar campeonato. Então, para o público brasileiro... E, aliás, aí agora eu faço uma crítica aos meus colegas que venderam isso. Eu acho que o Brasil vende muito brasileiro ganhando. E no Brasil não vende uma categoria, não vende uma modalidade, não vende um esporte. Aquele esporte só é interessante se tem o Brasil ganhando. Exatamente. E isso prejudicou muito na Fórmula 1, porque quando o Brasil parou de ganhar, muita gente perdeu o interesse. Então, mas no esporte, no geral, aqui no nosso país, o segundo colocado, o terceiro, não vale nada. Só vale aquele que ganha. Então, mas aí o que acontece? A Fórmula 1 de hoje não tem brasileiro no grid. Já há alguns anos já, né? Já há alguns anos. Então muita gente não quer ver. Eu acho ainda muito interessante. Ô, Flávio, eu tava vendo a Band à noite, depois do replay do treino, né? Da última corrida, e não tem perspectiva de ter um piloto brasileiro a curto e médio prazo na Fórmula 1. E me explica o porquê? Olha, é simples e pode parecer, às vezes... Eu posso dar uma resposta muito rápida e posso dar uma resposta longa. Vocês podem até escolher. Não há perspectiva, porque, primeiro, não há piloto brasileiro bom o bastante hoje no mundo para correr na Fórmula 1. Essa é a resposta simples. Não há piloto brasileiro bom o suficiente. Por que não há piloto bom brasileiro o suficiente? Aí você tem várias razões. Uma delas, já há muito tempo que o Brasil não tem categoria de base, né? Categoria de fórmula de base que prepare, que forme pilotos para irem correr na Europa e começarem a escalar esses degrauzinhos que levam à Fórmula 1. Mas isso também não é um motivo único, porque se você olhar, por exemplo, para a Holanda, eu duvido que a Holanda tenha categorias de base muito fortes. Não cabe nem autódromo na Holanda. E o melhor piloto do mundo hoje é um holandês, né, que é o Max Verstappen. Ele é filho de piloto. Ok, ele é filho de piloto. O Nelsinho Piquet também é filho de piloto e não vingou. O Bruno Senna é sobrinho do Ayrton Senna e acabou não virando. Os filhos do Barrichello estão correndo, os netos do Fittipaldi estão correndo. Mas não há muito hoje uma lógica, né, para determinar onde vão surgir os grandes pilotos que um dia vão chegar à Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre foi um esporte pan-nacional, né? Você tem muitas nacionalidades. É claro que há alguns países, como a Inglaterra, onde a cultura
automobilística é muito forte, a tendência é você produzir mais pilotos pela quantidade, até tem muito autódromo, tem muita competição, tem muito campeonato e tudo mais. Agora, você pega a Itália, por exemplo. A Itália é um país que é apaixonado por automobilismo. A Itália é a terra da Ferrari. Há quantos anos não aparece um italiano bom na Fórmula 1? Verdade. Todos. Verdade. Né? O último italiano que correu na Fórmula 1 foi, coitado, do Antonio Giovinazzi, que estava na Alfa Romeo no ano passado e tal. Então não há muita lógica. Por que surge um piloto tão bom na Holanda? Ou por que surge um cara tão bom na Alemanha? A Alemanha, por exemplo, viveu nos últimos anos, ela conseguiu extrair dos anos Schumacher, né, uma quantidade razoável de bons pilotos. Nico Hülkenberg, o Nico Rosberg, que foi campeão, o Adrian Sutil, o Nick Vettel, né? Vettel, né? O próprio Sebastian Vettel, que é um sucessor, claro, legítimo do Schumacher. O Brasil teve esse momento. O Brasil viveu esse momento. Viveu esse momento com uma sequência de 22 anos, com Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna sendo campeões ou vice, né? E ganhando corrida todo ano. Então, sim, isso gerou mais interesse na molecada aqui no Brasil. Então, você tinha mais gente praticando o automobilismo e dessa quantidade saiu alguma qualidade. Saiu o Rubinho, saiu o Felipe Massa, saiu o Ricardo. Eu vou falar de alguns que estiveram na Fórmula 1. O Ricardo Rossetti, o Luciano Burti, o Christian Fittipaldi, o próprio Lucas Ingrasso, o Ricardo Zonta, o Antônio Pizzoni, Maurício Gugelmin. O Brasil teve uma quantidade muito grande de pilotos. Flávio, agora, o automobilismo é muito caro e o Brasil também se ressente um pouco disso, né? Da falta de... O engraçado, outras categorias abaixo, por exemplo, você pega hoje Fórmula E ou a própria Fórmula Indy, tem alguns brasileiros em destaque. Por que na Fórmula 1, né, acaba não desenvolvendo tanto? Você pega hoje a Fórmula 2... Eu não diria que tem destaque. Eu não diria que tem destaque. Mas você vê ele sempre, então... O Brasil vive da Fórmula Indy, do Hélio Castro Neves e do Tony Canaan há mais de 20 anos. Sim. Né? O Elinho tem 40 e poucos anos, o Tony também. Sim. Né? E ganhou em Indianápolis ano passado, né? Eles são destaques, mas não tem uma linha de sucessão para eles, né? Não tem sucessão, não tem. São caras que estão estabelecidos nos Estados Unidos. Essa categoria, nenhuma das duas, tem grande popularidade aqui no Brasil. É difícil você encontrar um moleque hoje na escola com 10 anos de idade e falar assim, meu ídolo é o Tony Canaan, eu quero ser o Tony Canaan. Não vai ter. Não vai acontecer. Sim. Mas vai acontecer na Holanda, daqui a alguns anos, a gente vai ter uma molecada que está crescendo, acompanhando o Verstappen sendo campeão, né? Ou os ingleses, você pega aí o Hamilton. O Hamilton tem 15 anos de Fórmula 1. Tem um piloto hoje na Fórmula 1 inglês, como o Lando Norris, como o George Russell, que aparecem em fotografias ao lado do Hamilton, eles com 7, 8 anos de idade. Entendeu? Então, o cara olha, cria-se um ídolo, você tem aquele em quem se espelhar. Então não há lógica, tá? Não tem uma lógica muito clara. Você pode escolher várias razões. Hoje o único piloto que está mais perto de chegar à Fórmula 1 é o paranaense, o Felipe Drugovich, que está no seu 3º ano na Fórmula 2, está liderando o campeonato da Fórmula 2, faz um bom campeonato esse ano, mas não é o suficiente só ganhar um campeonato, não sei nem se ele vai ganhar, mas não é o suficiente muitas vezes para chegar à Fórmula 1. Você precisa às vezes estar vinculado a alguma academia de jovens pilotos, você precisa estar fazendo parte da base da Red Bull, da base da Ferrari, da base da McLaren, sei lá, há vários caminhos possíveis, né? Então nada garante que a gente vai ter um piloto tão cedo na Fórmula 1. Eu preciso te interromper porque é o seguinte, você falou en passant sobre o Michael Schumacher. Você tem uma obra nova que relata bastante o Michael Schumacher. Mostra pra gente, por favor, que eu sei que já tá... Aliás, quem não segue o Flávio Gomes no Twitter, siga. Aquele mau humor que ele mostra no Twitter não tem nada a ver, tá? É outra pessoa aqui, mas... É legal. Depende do assunto, tem sim. Como ele responde as pessoas no Twitter, né? Você não tem noção de como é que é. O bom de dar risada. Eu parava pra assistir na Fox, no rádio. Hoje em dia só dando coice, meu amigo. No Fox Sport Rádio eu parava pra ver ele. Né? Mas mostra aí, por favor. Esse aqui é o meu último. Chegou a semana passada da gráfica, é um calhamaço, como vocês podem ver, tem 512 páginas. É um livro que se chama Os Anos Schumacher em 334 textos. Está em destaque. Quando você pegou essa foto aí, eram 200. Por isso que o livro demorou para ficar pronto. Ele aumentou para 334. Daqui a pouco vai mais. É uma já lançou, agora não vem. Agora eu já estou... Esse livro foi... Eu lancei, na verdade, o livro
no final de janeiro e as pessoas compram e ficam esperando ficar pronto. Basicamente é isso, né? Porque eu faço uma venda direta, você não encontra esse livro em livraria, nada disso. Não porque eu não queira, mas é porque hoje também o mercado editorial é muito complicado. Você, para poder fazer a distribuição de livros para as grandes redes de livrarias, você acaba não ganhando nada. Então, o que eu faço? Eu faço o livro, eu escrevo, eu banco a produção, quem quiser me escreve, eu vendo diretamente. Mas é uma coletânea de colunas que eu escrevi durante esses anos todos, cobrindo Fórmula 1, para uma média de 120 jornais brasileiros, que foi o tamanho da minha rede de jornais quando eu montei a minha agência de notícias, assim que eu saí da Folha de São Paulo. Então, esses textos, eles abrangem aí justamente esse período em que o Schumacher dominou a Fórmula 1. E foi muito tempo, né? Quando ele apareceu, de 91 até ele parar de correr em 2012, pela segunda vez, o Schumacher foi protagonista durante todos esses anos. Seja como campeão mundial, seja se aposentando, seja como companheiro do Rubinho, seja depois voltando para ajudar a formar essa Mercedes que a gente conhece hoje. Então é um cara que durante um bom período, 20 anos da vida dele, foi um dos principais protagonistas da Fórmula 1 e esses textos são todos... Eu quero fazer uma pergunta. À vontade. Quero fazer uma pergunta técnica. Qual que é a sua opinião com os motores híbridos da Fórmula 1? O que você achou disso? E, para complementar a pergunta, o que você vê no futuro dos próximos motores da Fórmula 1? Olha, é um caminho meio sem volta, embora eu acho que seja um caminho, o da eletrificação, é muito pouco discutido, né? Porque está todo mundo agora embarcando nessa história de carro elétrico, transformou o carro a combustão no maior vilão do planeta e tudo mais. Agora, as pessoas ainda não estão se perguntando o que vai ser preciso de gerar de eletricidade neste planeta para mover uma frota totalmente elétrica daqui a algumas décadas. Porque a eletricidade ela não brota do chão, do nada. Você precisa gerar eletricidade, seja com usinas hidrelétricas, com usinas termoelétricas, e usina termoelétrica gera poluição do mesmo jeito. Há todo o problema, a questão da discussão do descarte das baterias e tudo mais. Então tem muita coisa para se discutir ainda. Agora, é um caminho aparentemente sem volta, e a Fórmula 1 ela optou por fazer uma coisa híbrida, que me parece ainda muito complicada e cara de desenvolver e difícil de entender para o público leigo. Mas, por outro lado, a Fórmula 1 jamais conseguiria se explicar hoje perante a opinião pública e as gerações mais novas e tudo mais, se ela estivesse utilizando apenas motores a combustão muito barulhentos e gastões, que era uma delícia, na verdade. O mundo não vai acabar por causa de 20 corridas no ano com 20 carros com motor a combustão fazendo barulho. Isso não vai acontecer. Mas é um exemplo que não é um bom exemplo hoje para um mundo em que as questões ambientais são tão importantes. Eu acho os motores, Carlos, muito complicados. Há um estudo para 2026 voltado para a simplificação desses motores, um pouquinho, mas não vai ser abandonado esse conceito de motores híbridos. A eletricidade ela vai ocupar o seu espaço nos carros de Fórmula 1 também, mas a Fórmula 1 está caminhando nunca para ser uma categoria totalmente elétrica, mas ela está caminhando no sentido de utilizar combustíveis renováveis, né? Que é uma forma de mostrar que há uma preocupação com o meio ambiente, pelo menos. Eu sou um fãzaço dos V10 aspirados, que quando você estava no autódromo, furavam o seu tímpano, né? Aquele agudo, mas eu né? sei, Isso é maravilhoso. Eu sei que hoje não adianta. O mundo está mudando muito rapidamente. E justamente você falou, Flávio, a questão mesmo que pega é a questão mesmo de criar energia, né? Eficiência. As fontes de energia, né? Hoje nós temos hidrelétricas, eólicas, né? Que hoje o Brasil já tem algumas fazendas eólicas, principalmente a questão do Rio Grande do Norte, algumas regiões já. Eu falo um pouquinho de eletrificado, que eu vim da Volvo, né? Trabalhei bastante tempo na 2013, até agora a questão dos eletrificados na montadora Volvo. Então, é justamente isso. O grande paradigma é questão de descarte das baterias, como que vai ser feito, a evolução hoje, porque hoje você pega íon e lítio, que é
a base principal das baterias, né? Olha, só vou ser obrigado, porque é o seguinte, como eu falei do Fiore Giliotti, ele dizia o seguinte: o tempo passa! Olha só, a gente tem uma sessão aqui, Flávio, o Everton já viu, o Gabriel não sabe bem. Chama Meu Primeiro Carro. Então, várias pessoas vão contando a experiência do primeiro carro que tiveram. Nós temos um convidado, eu não vou anunciar, vou esperar que ele apareça para surpreender o Flávio aqui. Vamos colocar no ar Meu Primeiro Carro, vamos lá. Oi, Paulo, pessoal da Auto Aventura. Olha, meu primeiro carro foi um Escort GL 1.6 preto. Era uma gracinha, 1989, e com esse carro eu ia para a faculdade todos os dias. Eu morava em São Paulo, minha faculdade era em São Bernardo, então todo dia era via Dutra, ouvindo as minhas músicas. Tinha aquele toca-fita com a frente removível, né? Era uma revolução na época, e ali eu levava todos os meus sonhos de carreira, de futuro. Inclusive eu lembro que minha primeira reportagem na vida foi um torneio de futebol infantil em São Bernardo do Campo. Eu lembro de chegar lá ao clube que organizava essa competição com o meu carro, né? Eu fui com ele, não tinha carro da empresa, não tinha nada. Eu fui com o meu carro, com o meu Escort preto, foi meu grande companheiro de aventuras. Eu tinha ali 18, 19 anos e fiquei com esse carro há algum tempo. Depois eu tive outros 2 Escorts pretos. Meu segundo carro, eu lembro, foi um XR3 lindo, com teto solar. Adoraria. Aí já melhorou. Deu uma evoluída, né? Mas é isso. Parabéns a vocês, parabéns à Auto Aventura pela edição número 40. E um dia eu venho aqui no podcast contar essa história para vocês. Fábio Seixas, esse é uma das referências que eu tenho. Figuraça. Eles ficam se provocando no Twitter. Paulo, Quem vê pensa que eles vão... Diga. Completo lesado, né? Porque ele não deve ter conseguido chegar à faculdade nenhum dia. Porque ele estudava na Metodista, em São Bernardo, e ele disse que pegava a Dutra. A Dutra, eu não entendi nada. Então, eu não sei por onde. Por qual onde era o ele vai? caminho. Esse qual é era o caminho problema, que ele fazia. É o guincho que fazia o caminho, ele estava em cima do guincho. Ó, você já pode provocar ele no Twitter. Eles ficam se provocando no Twitter, quem vê pensa que eles vão se pegar pegar na porrada. Não, eles são super amigos. Em São Paulo, eu pego a São Dutra, Bernardo. vai pra São Bernardo. Não era imigrantes, não, que tinha que pegar. Tem um Chieta, né? Tem um Chieta, né? Pô, Mas o Fábio, e esse 40, que eu pedi, foi um pedido meu, porque a revista Auto Aventura tá chegando a edição número 40. E quando eu fiz 40 anos também, eu pedi pro Fábio, ele colocou no Twitter. Mas parece que é uma história de Barcelona, né, Flávio? Você sabe dessa história do 40? É uma história que é muito menos emocionante do que parece. A gente, em Barcelona, um ano, eu não vou lembrar qual ano foi, que a gente alugou um carro e escutava lá, toda vez que ele estava voltando do autódromo, tinha um programa na rádio, lá na FM, que eram as 40 músicas mais pedidas, né, do dia. E os caras ficavam tocando lá. E o locutor era muito engraçado, ele falava, as 40 mais pedidas. Então, sempre que chegava numa volta número 40, numa corrida, o Odinei Edson, que estava sempre com a gente no carro, ele imitava o cara. E volta que estão, volta 40. E isso ficou, e nunca ninguém entendeu direito. Né? Piada interna, né? Só que aconteceu, eu comecei a ouvir Fórmula 1 na Band News FM, com o Odinei Edson. Porque eu tenho o Cláudio Karsug como um mestre, Cláudio Karsug virá a este podcast. Ele é um mestre, você trabalhou com ele, né, Flávio, na Jovem Pan. Nossa, conhece muito, né? É um cara que sabe absolutamente tudo. Mas a narração do Odinei Edson eu acho mais dinâmica. É uma opinião minha, não sei o que vocês agora ele pensam. vai te matar. Não, eu acho... Não, a narração do Odinei Edson eu acho mais dinâmica. Então me chamou a atenção pela narração. E o Fábio Seixas era um dos comentaristas. E ele, toda volta 40, ele começava com esse volta número 40. E ontem ele colocou no Twitter de novo. Enfim, era isso, era o locutor. Flávio, eu tô com o tempo curto, mas eu tenho que te perguntar um negócio. Nesse livro aqui, Imola 1994, você falou de uma vez que você foi atropelado em Interlagos. Sim. Como é que foi isso? Foi de lá, na pista de Interlagos? Lembro, foi de mas, Laica. Não, eu tinha 3 anos de idade, isso foi em 1967. Meu pai levava a gente muito para corrida, para assistir corrida, 1.000 milhas, 500 quilômetros, 24 horas, corrida de DKV, corrida de carreteira, enfim, as corridas dos anos 60, que, na verdade, que também explicam muito do sucesso dos pilotos brasileiros no exterior, né? Esse automobilismo muito vigoroso que a gente tinha no Brasil nos anos 60, Raiz. o envolvimento
O envolvimento das fábricas, acho que isso que era o principal. A Vemag tinha equipe, a Cinca tinha equipe, a Willys tinha equipe. Depois vieram os Fórmulas V, Fórmula Super V, o envolvimento da Volkswagen, o envolvimento da Ford e tudo mais, e Chevrolet, etc. Então a gente ia muito ao autódromo. Meu pai era programa às vezes, fim de semana, ia ao autódromo. E onde é o setor A hoje, das arquibancadas, que conhece Interlagos, vai saber que eu estou falando, na reta dos boxes, é uma arquibancada de alvenaria, e no topo dela tem uma via de circulação de carros. Interlagos não tinha muro, nós estamos falando de 1967. Então as pessoas entravam com seus carros ali, estacionavam os carros ali e viam as corridas muitas vezes de dentro do carro, né? Então era uma via de circulação. E eu fui atropelado ali, por um Gordini. O cara estava olhando, estava dirigindo, olhando para a pista, e eu larguei da mão do meu avô, sei lá o que eu fiz, e fui parar embaixo do Gordini. Mas o que meu pai conta, e aquela coisa que eu nunca vou saber se isso aconteceu, porque pai é mentiroso, todo pai é mentiroso, eu sei porque eu sou. Ele disse que a corrida teve de ser paralisada, interrompida, para que a ambulância, a única ambulância que havia lá no autódromo, pudesse atravessar a pista e recolher o indigitado, no caso eu, para levar para o hospital. Você foi culpado pelo safety o atropelamento safety car virtual. Imagina. Bandeira amarela. O atropelamento aconteceu porque eu tenho uma cicatriz, tomei 10 pontos, né? Quase morri, eu era criança, bebezinho quase, né? Então, o atropelamento aconteceu, o resto eu já não sei. Eu tenho eu li um pouco da história da família Gantia. Aliás, eles falam, né? Eram os fabricantes de vermute, né? Eram os Gantia, os Cinzano e os Martini, né? Os fabricantes, os concorrentes lá, fabricantes de vermute. E eles contam que para você chegar no estacionamento, você andava um trecho na pista mesmo, né? Nessa época. Você fazia... Não sei nem se tinha estacionamento. Olha você iniciava uma volta em Interlagos mesmo com o teu carro, sabe? Projetos originais de Interlagos da década de 40. Você sabe que Interlagos, vocês devem saber, mas às vezes o público não sabe, é legal contar. O projetista do autódromo foi o mesmo projetista do aeroporto de Congonhas. Da companhia Autoestradas, que chamava, né? E a ideia dele, Sanson, Jim Sanson, Jim era filho dela, era a filha dele, eu esqueci o nome. Agora me fugiu também. Mas, enfim, a ideia era fazer um grande complexo turístico em Interlagos, com um hotel, com um parque, com a pista de corrida, né? Com os lagos, etc. E o estacionamento original era do lado de fora, onde hoje, se a gente olhar a pista antiga, tem ali a curva 1 e a curva 2, onde ali só tem casas, hoje há muitas casas e tal, ali a cidade abraçou o autódromo, mas ali era um estacionamento para 10 mil carros. Eu tenho os projetos originais, a coisa mais engraçada. Mas muita coisa ali não saiu no papel, né? Ele acabou falindo, a prefeitura comprou o autódromo e aí é o autódromo que a gente conhece até hoje. Felizmente, Interlagos sobreviveu a esta selva de pedra que é São Paulo. Vamos começar a sessão Maguila aqui, começar a mandar abraço? Não? Bora. Então vamos lá. Os abraços que a gente começa. Autêntica Vistorias, grande Cláudio. Autêntica do Cláudio. Autêntica Vistorias está com a gente. RR. Do Juliano, RR Peças. Do Juliano também, Top Car Wash. Top Car Wash. Também está com a gente. Cerqueira vai falar daqui a pouco. Vai falar. Já tá na onda. Não fala. Não, mas vai falar agora, vai falar daqui a pouco. Entendi. Temos Iervox também, né? Está com a gente. Vamos dar uma... Doin, grande... Doin está aqui, maravilhosamente bem representado neste programa. Programa 02 do Auto Aventura. Vila Rica, Rent-A-Car também. Daqui a pouco falaremos um pouco mais. Falaremos um pouco mais também. A Airvox aí, aparelhos auditivos. Flávio, né? da Carla. O pessoal que está com a gente está apoiando esse podcast, este bate-papo. Mega Altos Praia Grande. Um abraço pro Denilson. Foi meu gestor. Foi seu gestor? 1998. Foi seu chefe? Tá. Tá certo. A RR, né? Que tá com a gente. Do Rudney. Tem mais? E é isso, né, gente? Vamos falar então. Opa, grande. Jairo, Laerte Automóveis, lá na Praia Grande, na Rua Limeira, lá no Boqueirão. Laerte há mais de 40 anos. Aliás, você vê como é propaganda, né? Eu conheci Laerte Automóvel por causa do rádio. E o pessoal da Tubarão Tintas. Meus fornecedores Seus também. fornecedores também. Isso aí.
Então você só trabalha com gente, né? Capacitada. Tá todo né? mundo abraçado, né? Você só trabalha com gente capacitada. Um abraço então ao Juliano da Top Car Wash e todos aqueles que estão com a gente. Autêntica, falei do Cláudio. A gente falou do Cerqueira porque o Jorge Cerqueira vai falar um pouco sobre seguros. Seguros. Então nós temos aí uma participação. Jorge Cerqueira, eu falo no rádio assim, precisamos ouvir. Diga contigo. lá, Jorge Cerqueira. Olá, eu sou o Jorge Cerqueira, da Cerqueira e Cerqueira Corretora de Seguros. Estou no mercado há mais de 20 anos e hoje vou falar sobre um produto da Porto Seguro, o Carro Fácil, seu carro por assinatura. Como funciona? A seguradora disponibiliza uma relação de carros que pode ser compacto a luxo. Você escolhe o tempo do contrato, que seria de 12 ou 24 meses, e escolhe a quilometragem que você que atende mais às suas necessidades, né? Nessas parcelas já estão incluso documentação, IPVA, seguro, assistência residencial, assistência para o veículo e serviço de leve trás. É o que a gente fala, você só vai pagar a parcela e colocar gasolina no carro, é a sua única preocupação. Gostou? Entre em contato conosco para saber mais sobre esse produto. Muito Para todos os tipos de carro que você tem lá na Doin agora? Você já viu a gama que você tem lá, o portfólio todo? Nós estamos com um leque bem extenso de veículos lá, né? O foco principal dos nossos carros lá são veículos prêmios, né? E medianos, né? Que hoje tem a linha Jeep, Compass, mas com foco representatividade na eletrificados, né? A questão de Santos hoje, a Doin trouxe como novidade os carros elétricos, híbridos, né? Em parceria principal com a Volvo, né? Então, hoje, até no shopping lá, The Blue, nós temos um ponto de recarga hoje de carros elétricos, 2 vagas disponíveis. Então, você que está em Santos aqui, para lá no The Blue, vai carregar seu carro conosco no 4º andar. Será um prazer recebê-los e conhecer o mundo eletrificado, né? Que o foco principal hoje da Doin quer trazer para a Baixada hoje a eletrificação, né? Não vamos falar nem que é tendência, já é realidade. Né? Pra eles né? Eu acho também. O futuro veio pro presente, né? Eu sempre digo, né, falo pro Christian, eu trabalho em concessionária, é um mundo à parte. Venda, multimarca e concessionária são diferentes. Apesar do pessoal achar que é igual, não é igual. É completamente diferente. E vocês são conceito em loja de shopping, né? Sim. Shopping comercial, né? Shopping na verdade, automotivo. na região, porque a gente sabe que nas capitais já tem um pouco desse É uma experiência conceito. completamente nova. Mas eu achei curioso quando eu vi a Doin pela primeira vez. Eu achei curioso esse conceito. Você não tem o showroom ali na primeira vista. Nem né? trabalhar num shopping. Assim, Não, é shopping comercial, não é um shopping de carro, voltado só Eu carro. também demorei para entender. Cadê o carro? Você não tem. E é uma proposta bem bacana, porque assim, hoje o ciclo social, as pessoas levam a família para ir no shopping consumir uma praça de alimentação, alguma coisa, e tem lá, Doin Motors, o que é isso aqui? Vamos no 4º andar, lá você vai se surpreender, né? É bem ajeitado. E o conceito deles foi pensando no hoje, que é o lead, né? Na verdade, o cliente não tá mais indo na concessionária, na loja, ele não vai ver showroom, ele vai no que ele quer. Ele leu Autoaventura. Exatamente. Ele lê meu site, ele lê o Flávio, entendeu? Ele lê a Esse gente. é um fenômeno. Mito. Olha só, falar Flávio nisso. Mito. Produção, vamos falar um pouquinho da produção de autoveículos. A Anfávia divulgou os números de maio. Vamos saber agora como é que tá a produção de autoveículos. Vai aparecer na tela, você vai poder acompanhar. Tá aí, ó. Crescimento de 10,7%, comparação com abril. Mais de 200 mil unidades, 205,9 mil unidades produzidas no mês. E eu tô lendo sem óculos, é incrível. E também são números com uma letra desse tamanho, pelo amor, né? E crescimento 6,8%. Pela primeira vez em 2022, houve crescimento sobre o mesmo mês do ano anterior. Primeiro comparativo, fevereiro foi abaixo, de fevereiro de 2021, março abaixo, abril abaixo. Tá sentindo isso, Everton? Tá acontecendo isso mesmo? Crescimento em relação ao ano passado, sim. Mas aí eu vou te dar uma notícia em primeira mão. Pois não. Falta carro. Vai faltar carro? Já tá faltando, né? Já falta. Faz algum tempo já, né? Por que tá eu vim de faltando? montadora. Semicondutores? Semicondutores, Também. componentes eletrônicos e também eu acho que um pouco de estratégia de algumas montadoras também, principalmente carro zero. Porque assim, com a escassez, eles colocam o preço que quer e tem público que compra. Então, o estoque muito enxuto, hoje a produção acabou reduzindo e o volume de vendas acabou não diminuindo. E usado? Ainda tá bombando? Não, usado deu uma queda em relação à tabela FIP. Havia um ágio, né? Estavam vendendo acima da tabela com ágio.
Eu discordava disso aí, eu achava que o mercado ia estourar, estourou agora. E a tabela baixou e o pessoal não tá conseguindo mais vender carro assim, mano. Nem... Comprou na alta e não vende na baixa. Ele tá com o estoque travado, virou cadeado. O cara vai ter que dar ré. Bolsa de pra poder, valores. pra poder vender a mercadoria e renovar o estoque sadio. Porque ele tá com o estoque doente. Ia acontecer isso, o mundo E ia aí estourar. vai baixar mais ainda. Exatamente. Agora, se faltar carro zero, como eu já tenho informação de algumas montadoras, o preço se mantém, mas porém eu acho que não deve subir muito, porque chegou num patamar absurdo, né? Sim. Eu quero dedicar o programa, este podcast, eu quero fazer dedicar mesmo, homenagear um cara que é um grande amigo que eu fiz no meio automotivo, mas que quem trabalha com automobilismo como o Flávio já há muito tempo, já o conhecia há mais tempo. O Charles Mazanasco, ele foi assessor de imprensa do Ayrton Senna, e depois eu o conheci trabalhando na Audi. Ele nos deixou recentemente, já viu um problema de saúde, ele acabou contraindo Covid, a imunidade já estava baixa, e aí tudo se comprometeu. E infelizmente o Charles acabou nos deixando ainda muito cedo, muito novo, né? Se eu não me engano, a gente acha que 60 e poucos anos, menos de 70 anos, quer dizer, novo. Hoje em dia novo. A expectativa de vida do brasileiro aumentou bastante, né? Então, enfim, o Charles é um cara que já tá fazendo falta. E até ele adoecer mesmo, ele continuou mandando, porque ele fazia assessoria para vários pilotos. E ele mandava pelo WhatsApp, mandava por e-mail e ligava falando, olha, vamos colocar esse piloto aqui no site e tal. Enfim, é um cara que nos deixa e não só a experiência dele com o Ayrton Senna, que ele tinha várias histórias, mas o trabalho dele na Audi, quem trabalha no automotivo como eu trabalho, como a gente trabalha, é um cara que tá fazendo falta. Ô Flávio, além de um grande amigo, o Charles é uma figura exótica, um cara que me emprestou um Q7 de 300 mil reais sem contrato de comodato. Maluco mesmo. Entendeu? Doido? Sem contrato. 300 mil reais. Você ainda. Pra mim... É isso mesmo. Mas eu cuido bem dos carros. Tá. Mas eu cuido bem dos carros de frota, dos carros de empréstimo. Ele nem andou com o carro, tanto medo. Não, pior que eu andei, viu? Andei, fui pra São Paulo mais de uma vez. Né? Enfim, Flávio, o Charles é um... Charlinho tinha 68 anos. Ele foi uma das grandes referências nesse nicho de assessoria de imprensa, sobretudo, porque o Charles... Primeiro que ele era filho de piloto, né? Não sei se vocês sabem, o pai dele corria de DKV, Charles Marzanasco. E o Charlinho, então, ele meio que cresceu nesse ambiente, né, dos automóveis, da competição. Na época do Senna, o Senna tinha... dois assessores de imprensa, ele tinha uma assessora de imprensa lá na Europa, a Betise Assunção, ex-repórter da revista Placar, e que acabou se casando com o Patrick Head, né, dono da Williams, e o Charlinho para as coisas aqui no Brasil. Então, o meu contato com o Charlinho sempre foi muito longevo, né? Eu comecei a cobrir Fórmula 1 em 1988, um assessor de imprensa de absoluta competência, honestidade, com os jornalistas, ele também é jornalista, claro, mas eu digo, a gente sabe como é que é a assessoria de imprensa, é um pouco da natureza até da função, você puxar a sardinha do lado do seu cliente, aquela coisa toda, e o Charlinho sempre teve um profundo respeito pelo bom jornalismo, né? E não foi diferente na Audi, no tempo que ele passou na Audi. Inclusive, ele chegou à Audi porque a Audi foi trazida para o Brasil pela família Senna, né? Sim. A Senna importa. O meu Audi, eu tenho um carro novo. Você tem um carro novo? Tenho. É um A3 1997. Ele vai Zerado. fazer 25 anos. Zerado. Vai fazer 25 anos comigo agora. É o meu carro mais novo. E eu comprei esse carro na Senna Import. Ele tem o adesivinho da Senna Import. E o Charlinho, ele durante muitos anos, ele deixou a Audi faz pouco tempo, ele foi um profissional de absoluta competência, generosidade, carinho com todo mundo. Travou uma batalha muito dolorosa contra um câncer na medula nos últimos tempos e infelizmente nos deixou. Não foi fácil, esses últimos anos eles não foram fáceis e fica uma lembrança e um carinho muito grande por tudo que ele era e nunca vai deixar de ser, e pelo grande profissional que foi, um exemplo para os mais jovens, um exemplo para todo mundo. Se você baixar aí a tela, se você for aqui no canal da Autoaventura, você vai ver que a primeira live que eu fiz
na história foi com o Charlinho. E foi um papo maravilhoso. Eu conversei 40 minutos com ele no telefone e depois mais 1h07 ao vivo ali para muita gente que nos assistiu. Infelizmente, eles não deixou. Ô, Flávio, você sabe que tudo que é bom dura pouco. Eu, infelizmente, sou obrigado a dizer que... Dizer Mas tchau, que nem o Tink Wink. É hora de falar tchau. Mas já tá prometido que você volta, hein? Claro, por favor. Vamos falar mais de Fórmula 1, pô. Vamos falar mais da próxima. Eu gosto de falar de carro. Eu gosto de falar de carro velho. Eu gosto de falar de. Se vocês acharam que o que eu falei hoje de Lada foi uma aula, me solta aqui falando de DKV ou de Trabante. Aí vocês vão Já tá convidado, então. Trabante, nunca vou falar. Então já Vai tá trazer- convidado. Olha só, tá vendo? O Everton, a primeira coisa que você vai ter que fazer hoje, quando você acabar aí o programa, você dá um Google. Trabante, Alemanha Oriental. Aí você vai. Depois você me Meu chama. Deus. Aí eu fico Não, duas lógico. horas falando. Não, Já tá no bloco de notas certeza. aqui também, já. Faz o seguinte, você vem pra Baixada, assiste um jogo da Portuguesa Santista e vem gravar com a gente. Só daqui 4 anos. Acabou o clube. Eu não vou esperar. A gente Santista, compra não. Vocês me tremoços chamam, aqui na mesa. A gente vai, vocês me levam para tomar um chopp, que faz muito tempo que eu não vou a Santos. Não A minha vem? namorada quer conhecer Santos, a minha namorada é cearense, a gente quer conhecer, mas quer conhecer a noite de Santos, entendeu? Sim, é muito boa. Um bom Muito boteco, bom. um Tem bom vários. petisco, um Vários. bom chopp. Tá convidado. Né? E quando o tempo melhorar também, porque com esse frio ninguém merece. Não, mas aqui não tem frio, não. Mas quando estiver, avisa, por favor, pra gente. A gente vai te mostrar esses lugares. Flávio, obrigado, Tá hein? bom. Obrigado. Uma honra Valeu, falar gente. contigo, hein? Um Um abraço, abraço para Flávio. vocês Um todos. abraço. Parabéns pelo Valeu, programa. Tchau, grande tchau. Flávio Gomes. Gente, estamos terminando este podcast, mas você vai abaixando aí a tela que vai encontrar os outros Sempre terá mais. com essas parcerias fantásticas aí com Autêntica Vistorias, com Top Car Wash, Já tudo. com Laerte Automóveis, RR, Earvox, Doin. Doin. Obrigado, hein, Gabriel, pela Pô, eu que pela agradeço presença. a oportunidade, né? Estar aqui com vocês, conhecer um pouco da história. O cara manja, né, cara? Quase, hein? Quase. Acontece. Vê se volta, não falou nada. Pô. Não falou de Lada, pô. Vê se volta. Eu não era nem nascido, né? Mas tudo bem. Eu lembro dos eu era primeiros. assim, Eu lembro pô. dos primeiros. Eu só ia passar na rua. Nunca tive medo de entrar. Vai que pega a tela. Tô fora. Maldade. Tem um lugar a servos lá em São Paulo, lá gigantesco, desses carros antigos aí. Tem. Obrigado a você que nos acompanhou. Se inscreve no canal, deixa o like, dá a o próxima. joinha. Até o próximo. Até aqui nos ajudou o Senhor